Paz do Senhor, meus amados, graças a Deus. Eu me chamo Tailane e você é muito bem-vindo a este canal. Hoje vamos falar de oração. O que Vamos é lá? oração? Uma oração é uma conversa com Deus. Uma oração é um pedido, é súplica, agradecimento. Aquele que tudo pode e tudo faz. O poder está em suas mãos e nós nos humilhamos como pequeninos que nós somos. Somos pequenos, falhos e não somos merecedores, mas a misericórdia do Senhor nos alcança. Amém? Graças a Deus. Então, quando falamos de oração, vem logo na nossa mente, né? Mateus 6:6. Ao orarem, entre no seu quarto e feche a sua porta. Então, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe recompensará. Graças a Deus. Em João, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, Jesus diz bem assim: tudo em que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado. Graças a Deus. Então nós vemos aí, meus irmãos, que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós pedimos tem que ser feita à vontade do Senhor, assim como nos é ensinado lá na oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, né? Que fala: Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, a vontade do nosso Pai, a vontade do nosso Deus. Então, tudo que nós viemos pedir tem que estar conforme, ligado à vontade de Deus. Porque tem horas que nós pedimos coisas que não glorificam ao Senhor, não acrescentam nada em nossas vidas, e o Senhor sabe o que precisamos. O Senhor sabe tudo aquilo que vai acrescentar nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos por que nós não recebemos. Nós não entendemos por que nós recebemos, e a palavra do Senhor tem resposta para tudo. Lá em Tiago 4, no capítulo 3, vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para usufruir nos vossos deleites. Então vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para usufruir, para gastar com seus próprios deleites, suas próprias vontades. Não pensam na vontade de Deus e o que Deus quer para vocês. Por isso que vocês não recebem. Ora, Deus é o nosso Pai. Assim como nós temos o Pai aqui na Terra, que muitas vezes eles nos educaram, e a gente queria uma coisa, e eles sabiam que não era a hora de nós termos aquela coisa, e não nos dava. Nosso Pai, ele não é ruim, ele só está cuidando de nós, e ele sabe a hora em que nós devemos receber aquilo que almejamos. Em Mateus, no capítulo 21, no versículo 21 e 22, Jesus vai dizer bem assim: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz a figueira, e muito mais. Poderão dizer até este monte: levanta-se e atira-te no mar. Isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Olha que palavra maravilhosa. Qualquer coisa que você pedir em oração, em nome do Senhor Jesus, porque esse nome é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos e o que pensamos. Então nós receberemos, mas pedir como se já tivesse recebido. O que é isso? A fé. A fé, você já ouviu falar? A fé que move montanhas? É essa. A fé move montanhas. Por quê? Porque Jesus disse: se vocês pedirem qualquer coisa, como se já tivesse recebido, sem duvidar. Por que a gente não recebe? Muitas vezes a gente pede por uma cura. Ai meu Deus, será que eu vou ser curado? E aí? Não vai receber porque você não está tendo fé. Lá no livro de Hebreus vai nos dizer isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você encontra em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se está faltando fé no seu coração, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, que Ele é dono de todas as coisas, Ele pode lhe conceder. Faça como discípulos. Uma vez os discípulos olharam para o Senhor e falaram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Quando você estiver sem fé, peça a Deus que Ele acrescente a sua fé. Faça igual Eliseu, peça uma porção dobrada. Peça uma porção dobrada. Peça uma porção dobrada do poder de Elias. Ele fez isso. Ele olhou e falou: eu quero a porção dobrada. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. Tenha fé.
no Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver fé, Senhor, a minha fé é pequena, peça a Ele fé e Ele vai lhe conceder, porque Ele fala fé, nem que seja do tamanho do grão de mostarda. Não quer dizer que ela tem que ser pequena, quer dizer que ela começa pequena, como um grão de mostarda, mas ela cresce como uma planta e dar casa para pássaros, quer dizer o que? A sua fé vai ser acolhedora, vai ser uma fé que as pessoas vão olhar para você. Que fé é essa? De onde é que vem querer conhecer o seu Deus? Graça. Às vezes você cria um tabu na sua mente, uma coisa que não existe. Você fala, mas eu não sei orar. Eu não sou um pastor, eu não sou um padre, eu não sou uma irmã do círculo de oração, eu não sei orar. Nós não sabemos pedir porque nós somos pecadores. Se fosse de nós mesmos, nossa oração nem chegaria ao Senhor. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem leva nossas orações com gemidos inexprimíveis a Deus. Então a Bíblia também vai nos falar sobre Elias. Eu vou ler para lá em Tiago 5, no verso 17 e no 18, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Olha que maravilha, graças a Deus. Olha o poder da oração. Elias era um homem como nós. Você pode falar, não, mas a minha oração não vai chegar até Deus. Vai. Tem que ter fé, tem que ter insistência, tem que ter perseverança. Você tem que acreditar em quem você está levando sua oração. Não é a Deus que tudo pode fazer? Sim, Elias era como eu e você. E ele orou e os céus cessaram as chuvas. Não teve chuva debaixo da palavra deste homem, um homem como nós. Irmãos, isso é extraordinário, isso é extraordinário. Esse homem orou a Deus pedindo que não chovesse e não houve chuva. Então, a oração é muito poderosa. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Ore por sua mãe, ore por seu pai, por sua família, pelo seu marido, pelos seus amigos, pelos enfermos. A oração tem poder, a oração cura, a oração transforma, a oração resgata. A oração tem poder. Graças a Deus. Então, faça isso, meu irmão. Ore. Ore incessantemente, sem cessar. A palavra do Senhor vai nos falar que nós temos que orar sem cessar, orar o tempo todo. Você encontra essa passagem lá em 1 Tessalonicenses 5,17, sobre orar sem cessar. Também vamos encontrá-la em Efésios 6, no versículo 16 e 18. Eu estou citando as passagens porque não vai dar para mim falar todas as passagens aqui no vídeo. Ore com fé, ore com temor, ore como se já tivesse recebido. Lembre-se de Daniel, ele estava orando por uma causa e esperando a bênção, esperando a resposta. E o inimigo o impediu, e o anjo veio falar com ele: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua oração foi ouvida. Isso a gente encontra lá em Daniel 10, 12 e 13, que fala assim: não desista na demora da resposta. Não desista na demora da resposta, porque quando você ora, você move os céus. O inimigo, ele fica louco, ele fica furioso, ele vai fazer de tudo para a sua oração você não receber a sua bênção. Então insista, tenha fé como se você já tivesse recebido. Quando você se põe a orar por uma causa, por sua família, por alguma coisa, o inimigo vai ficar furioso e não vai querer deixar você receber de jeito nenhum a sua resposta. Você tem que confiar que Deus, no primeiro dia, no primeiro instante que você orou, ele já escutou a sua oração, já liberou a sua bênção. O inimigo aqui, ele faz tudo para impedir você de receber a sua bênção. Mas se você confiar naquele a quem você orou, só espere, meu irmão, espere, espere e você verá. A oração, ela é conhecida como a chave da vitória. Se ela é a chave da vitória, se tem a vitória, é porque antes da vitória teve o quê? Teve uma batalha, teve uma luta, teve uma guerra. Meus irmãos, quando você se dedica a orar por alguma coisa, por um propósito, o inimigo, ele vai fazer de tudo para você não receber, para você desanimar, para lhe enganar, para lhe machucar, lhe entristecer. Tenha isso em mente. Não olhe para o tardar.
porque Deus não tarda. Nós é que não sabemos esperar. Nós é que somos apressados. Tenha na consciência que você não manda em Deus, você não manda no Senhor. Ele tem todo o poder e você não é nada. Você depende da misericórdia dele. Quando você está orando, você está buscando. Porque sem Deus você não tem vida, porque Deus é vida. Então não é porque você está orando que Deus tem que atender a sua oração na hora que você quer, porque ele sabe das coisas que vão acontecer adiante e você não sabe. Você não sabe se isso é bom para você, porque a gente pensa uma coisa, mas Deus sabe de todas as coisas, entendeu? Então tem horas que a gente pensa que o caminho é bom e o caminho está nos levando para a morte, para outros destinos, e o Senhor não quer isso. É por isso que muitas vezes você fala, o Senhor não me ouviu, o Senhor está demorando. E aí? Lembra de Daniel, o Senhor ouviu desde o primeiro momento a sua oração. Graças a Deus, aleluia. O que vamos dizer de Pedro? O que vamos dizer sobre Pedro? Pedro estava preso. Ele estava na cadeia por pregar a palavra do Senhor, porque na pregação dele muitas pessoas foram salvas. Isso causou inveja e discórdia entre aqueles que estavam aos líderes religiosos. Prenderam Pedro e Pedro estava preso. E então a igreja começou a orar. A igreja estava reunida, porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Imagine várias pessoas juntas orando pelo mesmo propósito. É por isso que hoje em dia tem campanhas de oração, campanhas, né? As pessoas se juntam para fazer a oração, porque a oração ela é respondida. Nessa passagem de Pedro, eu vou ler para você. Ó, lá em Atos, no capítulo 12, no versículo 5, diz bem assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Tá vendo o que sua oração pode fazer? Em favor de uma pessoa, em favor de uma vida. Meu irmão, não cesse de orar, não canse de orar. Ore em todo tempo, esteja em oração, esteja conectado com o Senhor. A oração, ela lhe livra de muitas coisas. Ore ao sair, ore ao chegar, ore ao deitar, ore ao acordar. Permaneça conectado no Senhor. Olha o que ele fez. Essa oração foi atendida imediatamente. A igreja estava incessante oração e fervente, oração fervorosa, orando por Pedro. E o anjo do Senhor foi lá e soltou. As cadeias se quebraram. Ouça, quando você clama o nome do Senhor Jesus, as cadeias vão se quebrar. Não há inimigo que possa resistir ao nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Então coloque isso no seu coração. Ore em todo o tempo. Ore, porque o poder da oração é grandioso. O poder da oração é o poder de Deus. Você clama e o Senhor é quem libera o poder. É o Senhor que faz as cadeias se quebrarem. É o Senhor que cura. É o Senhor que liberta. Então, ore em todo o tempo. Ore sem cessar. Mantenha sua fé firme na rocha que é Jesus Cristo. Tenha paciência, porque nem tudo é no seu tempo. E mantenha-se no seu pensamento. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Fique com Deus e Deus lhe abençoe grandemente. Gente, esse foi o vídeo. Deus abençoe vocês. Deixe o seu like, compartilhe com suas famílias, com seus amigos. Bom, oração é um assunto muito extenso, muito grande. Não daria para falar tudo em um vídeo, mas que Deus venha tocar no seu coração, você seja abençoado e receba essa palavra de vitória, de bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.